Fala aí, moçada, beleza? Gente, vamos então para a nossa aulinha extra sobre estudo dos poliedros, tá certo? Então, aqui começa, né, a geometria espacial, né? Seria essa a aula de introdução à geometria espacial. Nós vamos estudar os poliedros de uma forma geral, né? Nós teremos também, né, a ideia da relação de Euler, né, de Euler, tá certo? Que também cai de vez em quando em prova, né? Você vai ver que isso cai no Enem de vez em quando, tá joia? Não é tão comum assim, né? Tá? Mas cai de vez em quando. Nós veremos também a ideia sobre sólidos de Platão, tá? E a ideia sobre poliedros regulares, né? Então, assim, tem gente que acha que é exatamente a mesma coisa, né? E não é exatamente a mesma coisa, tá? Tem uma relação, claro, né? E você vai entender tudo isso nessa aula de hoje, tá joia? Existe uma lista de exercícios, tá? Que você vai usar para acompanhar essa aula, tá certo? Que é a lista extra, né? Sobre estudo dos poliedros, beleza? E aí, vamos começar a nossa aula de hoje, então, ok? Então, quando nós falamos de poliedros, estamos falando dos sólidos, né? Tridimensionais, tá certo? Então, né? Se eu desenhar isso aqui para você, né? Como é que é o nome disso aqui, né? Isso aqui é um polígono. Polígono, certo? Uma figura plana aqui, né? Se eu desenhar isso aqui para você, né? Agora, ó, certo? Pronto, né? Aí isso aqui já é um sólido, né? Isso aqui é um poliedro, tá? Bom, para ser um poliedro, tá? Para ser um poliedro, isso aqui, tá? A figura deve ser formada por vértices, faces e arestas, né? Ela deve ser formada por polígonos, tá? Aqui são só quadrados, né? Tá? O que eu tô querendo dizer para você? Tô querendo dizer o seguinte, cara, se eu desenhar esse sólido aqui, que a gente estuda, né? Na geometria espacial, isso aqui é um cone, né? Beleza? Ou até, eu desenhar isso aqui para você, ó, que é um cilindro, né? Aí eu vou perguntar para você o seguinte, né? Tem quantas arestas um cone? Tem quantas arestas um cilindro, né? Cara, não tem aresta nenhuma, né? Imagina você vendo um cone, né? Tá certo? Né? Então, vértices, faces e arestas, tá certo? A gente vai encontrar no estudo dos poliedros, né? Esses aqui são corpos redondos, né? A gente estuda separadamente, tá certo? Então, poliedros são formados por polígonos, tá? Por polígonos, né? E não por circunferências, né? Curvas, tá joia? Pronto, vamos lá. Vamos começar essa aula então. Moçada, nós estudamos, né, claro, os poliedros chamados de poliedros convexos, né? Então, já vou te relembrar aqui o que é um poliedro convexo e o que é um poliedro não convexo, né? Então, vamos lá. Se eu desenhar aqui para você, ó, né, ó, o famoso, né, tetraedro, né? Tetraedro, olha lá. Vou desenhar para você o famoso tetraedro. Isso aqui é um exemplo, né, de poliedro convexo. Ok? Vou desenhar um outro sólido aqui, né, que a gente não vai, né, se especificar, não vamos estudar isso aqui, né, não vai existir uma regra geral para eles, tá? Que seriam os poliedros não convexos, né? Então, vou tentar desenhar aqui um poliedro não convexo, tá, galera? Vamos lá, vou tentar fazer assim, ó. Vou tentar desenhar um poliedro aqui não convexo, tá? Pronto, mais ou menos, né? Olha lá. Cara, isso aqui seria um poliedro, tá? Não convexo, beleza? Então, que ideia que a gente vai ter aqui para saber se o poliedro é convexo ou não convexo, né? Esse aqui é um poliedro não convexo, tá? Pronto, o negócio é o seguinte, né, cara? Acho que você entende que nessa figura aqui, se eu tentar traçar, né, ó, tá, ligar aqui, né, ó, tá, dois vértices aqui, ó, pode ser que seja uma aresta, né, certo? Se eu tentar ligar, né, um ponto dele, ó, tá, até um outro ponto da superfície, ó, tá certo? Do poliedro, eu não vou passar por nenhuma região externa, né, não vou passar por nenhuma região externa, você entende? Então, por exemplo, né, se eu ligar, ó, desse vértice aqui, né, ó, até esse vértice, pronto, ó, né, já estou passando por uma região fora, né, do poliedro, certo? Então, se eu ligar daqui, ó, até aquele também, ó, tá certo? Então, eu posso estar passando por uma região fora, né, do poliedro, ok? Existe uma concavidade aqui, ó, certo? Dentro desse poliedro, tá? Então, ele não é um sólido aberto, digamos assim, tá joia? Nós não vamos estudar esse tipo de sólido aqui, tá? Que seriam os poliedros, né, não convexos, beleza? Isso aqui a gente não vai estudar. Então, tudo que a gente vai colocar aqui funciona para poliedros convexos, beleza? Isso é um poliedro convexo, tá? Então, vamos lá. Bom, o que a gente estuda sobre os poliedros convexos, então, né? Vamos começar esse estudo. Vamos lá.
Falando dos poliedros convexos, né, a primeira coisa que você precisa saber, tá, é a relação de Euler, né? Euler, né? A gente fala, né? Então, ó, relação de Euler. Beleza? Bom, o que é a relação de Euler? É uma formulinha, galera, tá? Que vai funcionar para todos os poliedros convexos, beleza? E a fórmula é essa, né? V mais F igual a A mais 2, tá? Então, V mais F igual a A mais 2 é a relação de Euler, beleza? Número de vértices, né? Certo? Número de faces, beleza? Número de arestas. Então, todo poliedro é formado por vértices, faces e arestas, né? Ok? Estamos falando de poliedros convexos, certo? Então, pronto. Tá aí. Sempre vai funcionar, tá? Sempre vai funcionar. Bom, isso aqui, meu negócio é o seguinte, cara. Isso aí funciona, por exemplo, né? Para um poliedro regular, né? Já vou te adiantar aqui que é um poliedro regular, né? Um poliedro regular, galera, por exemplo, ó, é um poliedro onde todas as suas faces, né, serão aqui iguais. Pronto, ó. Famoso tetraedro regular, né? A relação de Euler funciona para esse? Funciona, né? Mas aqui meu negócio é o seguinte, cara. E se eu pegar aqui, tá? E se eu pegar aqui, ó, um poliedro onde possui faces diferentes, né? Aqui eu tenho algumas faces retangulares, tem faces triangulares, né? A relação de Euler funciona para esse tipo de poliedro? Sim, funciona também. Isso é um poliedro convexo. Isso é um poliedro convexo. Tudo bem que ele não tem todas as faces iguais, mas vai funcionar, tá certo? Então a relação de Euler funciona tanto para os regulares quanto para qualquer tipo de poliedro convexo, mesmo que ele tenha faces diferentes, né, na sua construção geométrica. Beleza? Ok? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai fazer exercício, tá? Tem questão que usa só isso aqui mesmo do Enem, né? O Enem já cobrou assim, só usar essa fórmula, tá? Ah, para decorar essa fórmula, né? Para decorar essa fórmula. Tem gente que fala assim, né? Ó, vamos fazer amor a 2, né? Vamos fazer amor a 2. Pronto. Só sinal de mais. Existe pessoas que querem decorar isso aqui, jogando o F para lá, negativo, né? Cara, vamos fazer amor a 2, só sinal de mais. Pronto. Né? B mais F, A mais 2. Beleza? Certo? Vamos lá, vamos começar a entender então, tá? Esses tipos de poliedros convexos, né? Esse aqui tem todas as faces iguais, né? Esse aqui tem tipos de faces diferentes, tá certo? Mas lembrando que B mais F e A mais 2 funciona para os dois, porque os dois são convexos e ponto final, certo? Vamos lá então. Gente, existiu um estudo feito, né? Bem antigo, tá certo? E aí, claro que a demonstração matemática disso, né? Veio um pouquinho depois, tá? Mas existem apenas 5 sólidos, né, que vão seguir uma regra específica, 5 poliedros, né? 5 classes de poliedros que vão seguir uma regra específica, né? Que são os sólidos de Platão. Beleza? Então vamos entender isso aqui, ó. Sólidos de Platão. Quais são os sólidos de Platão? Tá? Bom, o negócio é o seguinte, galera. Eu tenho um resuminho pronto que eu vou enviar para você, tá certo? Então, assim que você assistir essa aula, né? Provavelmente eu já vou ter enviado junto, tá? A, a imagem, onde eu tenho um resumo dos poliedros, né? De Platão, tá certo? E existem 5, tá? Existem só 5 poliedros de Platão. A gente escreve assim, TOD, né? O que é o TOD? Tetraedro, beleza? Hexaedro, que é o cubo, né? Tá? Tetra, 4, hexa, 6, né? Octaedro, dodecaedro de 12, tá? Icosaedro de 20. Pronto. O que acontece aqui? Eu quero te explicar uma coisinha, hein?
Existem apenas 5 classes de poliedros que são chamados de poliedros de Platão. 5 classes, tá? Essas 5 classes devem respeitar 3 regras. 3 regras, tá certo? 3 regras. Então, existe a primeira regra, a segunda regra e a terceira regra. Beleza? Estou falando apenas dos sólidos de Platão. Não estou falando ainda de poliedros regulares, tá? Sólidos de Platão. Beleza? Só isso que eu estou falando agora, tá? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Beleza? Moçada, tem que partir o mesmo número de vértices, o mesmo número de arestas de cada vértice, tá? Tem que partir o mesmo número de arestas em cada vértice. Então, por exemplo, vou desenhar aqui um tetraedro. Ó, esse aqui é o tetraedro, certo? Desse vértice partem 3 arestas, desse vértice partem 3 arestas, desse vértice partem 3 arestas, desse também. Pronto. De todos os vértices partem o mesmo número de arestas. Beleza? A primeira condição para ser um poliedro de Platão. Certo? Moçada, você sempre tem o mesmo número de lados em cada face. Vou desenhar agora o hexaedro, tá? Então, ó. Hexaedro, 6 faces. 6 faces. Ah, essa face tem 4 lados. É, a outra 4. Pronto, todas têm 4 lados. Todas as faces têm 4 lados. Certo? Terceira condição. Vale a relação de Euler. Vale a relação de Euler. Ou seja, né? Se vale a relação de Euler, então a gente está falando de poliedros convexos, né? Resumindo, é isso. Ok? Gente, seguinte, ó. Quando eu falo poliedros de Platão, não significa necessariamente que eles são regulares, tá? Não significa necessariamente que eles são regulares, beleza? Então, ó. O que eu quero te explicar aqui? Se é um sólido de Platão, é porque ele vai ser ou tetraedro, ou hexaedro, ou octaedro, ou dodecaedro, ou icosaedro. Hexaedro, só para você entender, significa que tem 6 faces. Não estou falando ainda que as 6 faces são iguais. Que as 6 faces têm o mesmo comprimento. Não estou falando isso. Entenda, hein? Entenda isso aqui. Tem questão teórica que brinca com isso aqui, que eu já vi. Hein? Questão de somatório do Sul lá uma vez. Eu vou justamente nesse ponto aqui, ó. Acho que era uma questão da UEM, cara. Ó. Vamos lá. O que eu estou desenhando aqui para você? Ó, cara, estou desenhando para você o seguinte. É um tronco de pirâmide, né, Zaquim? Como se fosse um tronco de pirâmide. É, como se fosse um tronco de pirâmide, né? Entenda. As faces não são exatamente iguais, não tem as mesmas medidas, né? É, não tem não. Mas isso aqui é um sólido de Platão? Sim. Porque se cumprir essas 3 ideias, é sólido de Platão. Parte o mesmo número de arestas de cada vértice, acho que você entende, né? Parte, né? Ó. O mesmo número de arestas de cada vértice. Tá? Parte o mesmo número de arestas de cada vértice. Beleza. Todas as faces têm a mesma quantidade de lados? Sim, né? Todas as faces têm 4 lados. Sim. Vale a relação de Euler, B mais F, A mais 2? B mais F igual a mais 2? Vale, né? Claro, é um poliedro convexo. Então, isso é um sólido de Platão. Isso é um sólido de Platão. É um sólido de Platão. Beleza? É um sólido de Platão. Daqui, me desenha um que não é aí, né? Desenha um sólido que não é sólido de Platão? Desenho. Vou desenhar. Ó. Pronto. Uma pirâmide de base hexagonal, né? Como exemplo. Tá? Vamos ver. Será que de todos os vértices sai a mesma quantidade de arestas? Sabe? Desse vértice aqui, 3 arestas, né? Esse aqui de cima são 6, certo? Pronto, né? Já não deu certo. Não saiu a mesma quantidade de arestas de cada vértice. Então, esse aqui não é sólido de Platão. Beleza?
tá? Todas as faces são formadas por polígonos com a mesma quantidade de lados. Todo mundo tem 4 lados aqui, né? Cara, aqui tem triângulos nas faces laterais, né? 3 lados. Embaixo tem um hexágono, 6 lados. Pronto, né? Mais um motivo, então, para não ser um sólido de Platão. Você tá entendendo? Gente, isso aqui é um sólido de Platão. Cumpriu as 3 regras, é sólido de Platão, beleza? Agora, as faces não são exatamente iguais, não tem as mesmas medidas. E para ser sólido de Platão, isso não é necessário, não. Beleza? Pronto, tá? Para ser sólido de Platão, tem que cumprir com essas regras. Sai a mesma quantidade de arestas de todos os vértices. Todas as faces têm o mesmo número de lados. Eles não precisam ter as mesmas medidas, mas todas as faces têm o mesmo número de lados. E vale a relação de Euler, ou seja, tem que ser um poliedro convexo. Tá beleza? Isso é sólido de Platão, simplesmente. Tá? Agora, quando nós falamos em poliedros regulares, cara, agora eu estou querendo dizer para você o seguinte: se um poliedro for regular, então todas as faces são exatamente iguais. Tem a mesma quantidade de lados, tem as mesmas medidas, tá? Todas as faces são exatamente iguais. Aí é poliedro regular. Você entende? Que tem a ver com o sólido de Platão? Cara, tem a ver, tá? Porque quando a gente fala de poliedros regulares, entenda, vamos lá. Esse que eu desenhei aqui, que era o tronco, né, de pirâmide, não vai ser regular, porque as faces não são exatamente iguais, né? Você entende? Então, vamos lá. Quando eu falo de poliedros regulares, ó, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Um pouquinho assim. Falando ainda, você já vai entender a relação que existe. Tá? Mas a ideia aqui é diferente, né? Olha só. Poliedros regulares. Poliedros regulares, tá aí. Cara, agora eu quero que seja um tetraedro, né? Regular. Puxa vida, né, cara? Então, ó. Todos esses triângulos aqui são triângulos equiláteros. São triângulos equiláteros, tá certo? Mas aqui, se existisse esse tetraedro, só que assim, os triângulos são isósceles, né? Pronto, ele é sólido de Platão. É sólido de Platão, mas não vai ser poliedro regular. Entende? Agora, se é o tetraedro, tá? E todos esses triângulos são iguais, são equiláteros, pronto, aí ele se tornou um poliedro regular, né? Ou o hexaedro. Pra você entender a diferença, tá? Esse aqui é o hexaedro, beleza. Cara, se isso for um cubo, ou seja, formado por quadrados, então é poliedro regular. Certo? Agora, se fosse formado por retângulos, virou um paralelepípedo, né? Formado por retângulos. Puxa vida, cara, daí, então, ele vai até ser sólido de Platão. Mas como as faces não tem, né? Não são exatamente iguais, tá certo? Não tem as mesmas medidas, as arestas não têm as mesmas medidas, tá certo? Não são formadas por polígonos regulares, né? Não é formada por quadrados, tá certo? Então, não vai ser um poliedro regular. Beleza? Poliedro regular, todas as arestas têm que ter a mesma medida, tá? Aí você tem o octaedro, dodecaedro, icosaedro, tá certo? Aí, no resuminho que eu mandei para vocês, tá? Você tem, né, o desenho, né? Até fiz o desenho bonitinho, tá? Não é tão fácil de desenhar um icosaedro no quadro, mas aí tem certinho, tá certo? Para você ver, beleza? Gente, o que existe também, tá? Nesses resuminhos que eu te mandei, beleza? É sobre a quantidade de arestas, vértices e faces, né? Desses poliedros regulares, tá? Desses poliedros regulares, beleza? Sinceramente, isso é algo que você não precisa ter decorado, tá? Para responder questões. Não estão mais cobrando, né? Esse decoreba danado aí, tá? Você podia aplicar a relação de Euler nesses poliedros, porque eles são convexos. E, na verdade, em qualquer tipo de poliedro, né? Tá certo? E, bom, só tem ali para você saber como é que funciona, né? Cada um desses poliedros, tá? O tetraedro são faces triangulares,
O hexaedro são faces quadradas, né? Estou falando dos regulares, tá? O octaedro, faces triangulares. Dodecaedro, faces pentagonais. E cosaedro, faces triangulares, né? 4 faces, 6 faces, 8 faces, 12 faces, 20 faces, beleza? E tem uma frase muito importante ali que eu vou escrever para você agora, tá? Então vamos lá. Tem uma frase muito importante que eu vou escrever aqui agora. Tem um resumo também, né? Ó, vou falar a frase aqui. Todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular. Eu acho que você entendeu, né? Tá? Se ele for regular é porque aqui são triângulos equiláteros, aqui são quadrados. Isso. Pronto, é poliedro regular. Ele é de Platão? É, porque só existem esses 5 poliedros de Platão. Tá? Beleza? Agora, aqui são triângulos isósceles. Então, é poliedro de Platão? É. Se está aqui, é poliedro de Platão. Tá? Agora, se for triângulos isósceles, então, não são polígonos regulares nas faces, né? Tá? As arestas não são todas iguais, com a mesma medida, certo? Então, não vai ser um poliedro regular, se fossem triângulos isósceles. Mas seria ainda um sólido de Platão. Você entende? Então, todo poliedro regular é sólido de Platão. Mas nem todo poliedro de Platão vai ser um poliedro regular, com todas as medidas iguais. Tá certo? Beleza? Eu acho que deu para entender, né? E eu preciso passar mais uma partezinha teórica ainda, que talvez seja a principal parte da nossa aula aqui. É isso que vai pegar na resolução dos problemas, tá? Quando você tem que contar número de vértices, faces e arestas, beleza? Então, moçada, a parte principal da aula eu acho que vem aqui, né? Muita teoria essa aula, muita conversa, tá? Mas agora vem uma parte mais prática, que é realmente o que importa mais para resolver as questões, os problemas. Certo? Vamos lá, então. O que eu quero passar para você aqui, gente? Ó, você pegou uma questão de poliedro convexo, né? Apareceu lá. Tá, nossa, apareceu uma questão de poliedro no vestibular na prova aqui. O que eu tenho que lembrar? Cara, tem que lembrar o seguinte. Óbvio, né? V mais F igual a mais 2. Né? Relação de Euler. Pronto. Poliedro convexo, você vai poder usar isso, né? Só que tem mais uma coisinha. E a gente vai praticar questões sobre isso. E eu vou deixar algumas para você fazer também. V mais F igual a mais 2. Pronto. Só isso tem que saber? Cara, não é não. Tem uma fórmula também para o número de arestas. Para o número de arestas, tá? Eu já vou escrever a fórmula aqui, já vou escrever, né? Mas eu queria te mostrar com um exemplo para você entender, né? De onde veio essa fórmula, por que existe essa ideia. Então, presta atenção aqui, ó. É claro que eu vou desenhar aqui um poliedro não muito esquisito, né? Para a gente conseguir contar o número de arestas, né? Mas, às vezes, a questão fala assim, ó. Existe um poliedro formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Você nunca vai conseguir desenhar isso, desculpa, né? Você não vai conseguir desenhar isso, tá? E analisar, né? E saber ver perfeitamente, né? 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais. Cara, você não vai conseguir fazer isso, né? Às vezes, tem questões que falam assim, existe um poliedro formado por 10 faces triangulares, estou inventando, tá? 12 pentagonais, 15 hexagonais, né? 3 tipos diferentes de faces. Tem questão que inventa uma coisa assim. Você não vai conseguir desenhar. Então, quando você tem poliedros com faces diferentes, aqui nós temos faces triangulares. 4 triângulos aqui em cima. Esse quadrado que está bem no meu dedo aqui, bem aqui dentro, ele não é face do poliedro, né? Ele não é face do poliedro, não é face da superfície do poliedro. Tá. Então, nós temos 4 quadrados aqui em volta e um quadrado embaixo. Um quadrado embaixo. Não vou contar esse quadrado de cima porque ele não é face da superfície do poliedro. Tá. Então, Zaquim, o que acontece aqui? Esse poliedro, ele tem 4 faces triangulares, certo? 4 quadrados e um embaixo. 5 faces quadradas. Pronto. Beleza? O que eu quero te mostrar? Existe uma fórmula para você achar o número de arestas
desse poliedro. Zaquini, mas você não está entendendo, cara. Eu estou vendo aqui, ó, eu vou contar o número de arestas aqui, né? Eu vou contar. Eu sei. É que esse aqui é simples. Mas e se eu falasse para você que existe um poliedro com 10 faces pentagonais e 12 faces hexagonais? Rapaz, você não vai conseguir desenhar para contar o número de arestas. Aí você vai precisar da fórmula que eu vou te mostrar aqui, tá? Gente, a maneira de escrever essa fórmula, não estou querendo me aparecer assim, né? Mas eu que inventei aqui o jeito, a expressão, o desenho que eu vou fazer aqui. O desenho mesmo. Eu vou falar assim para você, ó. Se você quer saber o número de arestas de um poliedro que tem vários tipos de faces diferentes e você não sabe desenhar, você não vai conseguir, né, desenhar, tá? Então você vai fazer o seguinte. É o número de faces vezes quantos lados tem esse tipo de face. O número de faces vezes quantos lados tem esse tipo de face. E sempre divide por 2. Tá? Sempre divide por 2. Como assim, né? Gente, presta atenção, ó. Isso aqui é formado por triângulos e quadrados. Vou desenhar um triângulo e um quadrado. Entendeu o raciocínio? Tá. O triângulo tem quantos lados? 3. O quadrado tem quantos lados? 4. A quantidade de lados é esse aqui, ó. 3 lados. 4 lados. Só que sempre que eu junto um lado com outro lado, um lado de uma figura plana, com outro lado da outra figura plana, eu formo uma aresta. Uma aresta. Então, a quantidade de arestas é só isso, tá? É só isso. A quantidade de arestas é a metade da quantidade de lados de todas as figuras. Então, a aresta é a quantidade de lados dividido por 2. Sempre vai dividir por 2 aqui embaixo. Sempre vai dividir por 2 aqui embaixo. Por que isso aqui? Cara, porque quando eu junto 2 lados, eu formo uma aresta, né? Mas aqui, então, se eu juntasse esse lado do triângulo com esse lado do quadrado, eu vou formar uma outra aresta? É. Você entende? Sempre que você junta 2 lados, você forma uma aresta. Então, a aresta é a quantidade total de lados, dividido por 2, né? Só que aqui são tipos diferentes. Ah, tá. E por que, Zaquini, que você fez esse desenho do triângulo e esse desenho do quadrado? Eu sempre faço isso. É isso que eu, né, faço, tá? Para deixar isso mais didático, né? Mais simples de entender. Porque se eu quiser perguntar para você assim, qual é o número de faces? Aí você vai usar esse 4 e esse 5, né? Porque você tem 4 faces desse tipo, 5 faces desse tipo. Então, o número de faces é esse número que representa a quantidade. Esse 3 e esse 4 só estão aqui para mostrar o seguinte, qual é o tipo da face? Certo? E aqui eu vou achar o número de arestas, né? Mentira, verdade. Quer ver? 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Por 2. 32 por 2, 16. Daqui tem 16 arestas isso aqui? Tem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que aqui, claro que era, né, um poliedro simples de você visualizar, porque eu estou te ensinando, quero que você visualize, que você entenda. Mas se você pegar uma questão, né, onde não vai dar para desenhar o poliedro, porque ele vai ser muito complexo, né, vai ser muito difícil. Puxa, aí você vai depender dessa ideia da fórmula que eu estou te mostrando, tá? Então, resumindo aqui, é o número de faces vezes o tipo, né, triângulo. O número de faces vezes o tipo dela, um quadrado, e por aí vai, dividido por 2. Tá? Então, o número de faces vezes o tipo. Essa é a ideia, tá, galera? Essa é a ideia. Tá? Ó. O número de faces vezes o tipo da face. Mais o número de faces vezes o tipo da face. Ah, se tiver 3 tipos, então soma, né? 3 vezes essa ideia. O número de faces vezes o tipo dela.
Número de faces vezes o tipo dela. Tem mais tipos? Pronto, pode existir, pode viajar na questão, tá? Então, essa ideia aqui, você também tem que saber para achar o número de arestas. Você vai ver, você vai perceber que não será o suficiente usar só a relação de Euler. Às vezes você precisa ter essa ideia, que é uma ideia, que é uma fórmula para o número de arestas. Tá beleza? Inclusive, eu já quero praticar isso com você agora. Tá? Eu já quero praticar isso com você agora, para você já entender na prática como isso funciona. É bem legalzinho, galera, como você entende, tá? Vamos fazer junto para você pegar na prática agora essa ideia. Em exercícios de vestibulares, né? Vamos para nossa lista então, tá? Vamos para nossa lista então. Pessoal, deixa eu só pegar a minha listinha aqui. Ó, pegou a lista, tá? Pegou a lista de exercícios, né? E vamos praticar justamente essa ideia aqui agora. Pronto, quando cai em vestibular, geralmente cai assim, né? Geralmente cai assim. Mas aqui me cai teoria perguntando, né? Tipo assim, né? Será que todo poliedro de Platão é poliedro regular, né? Cara, não, tá? Mas é só para você entender o conteúdo e entender a teoria. Se bem que eu já vi isso, né? Um item lá de questão teórica, né? Mas assim, não é tão comum não. O mais comum é esse que a gente vai ver aqui agora, tá? Que é cálculo mesmo. E às vezes não é só a relação de Euler que resolve, não. Você tem que saber essa ideia para o número de arestas, tá certo, moçada? Beleza? Vamos lá. Ó, deixa eu fazer só uma questãozinha simples primeiro e a gente já vai para uma mais complexa. E nem é tão complexa assim. Quando você pegar o jeito, você vai ver que é fácil, cara, tá? Vamos lá. Exercício 1, tá? Vamos fazer o exercício 1 primeiro. Aliás, dois eu não vou fazer ainda não, ó. Dois eu vou deixar para você fazer. Questão 1. Enem 2017. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal, em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. 30 arestas, 20 vértices, certo? O que mais? Tá. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrado de um cristal de granada é convexo, então vale a relação de Euler, a quantidade de faces. Moçada, essa foi uma questão muito podre do Enem, né? Coloquei a primeira aí, né? Só para você lembrar. B mais F, A mais 2. Só para você entender. Nossa, cara, questão podre, né? Aqui, 20 vértices, ele quer o número de faces, né? Arestas mais 2, né? Acabou, né? 32 menos 20, né? 32 menos 20, 12. Essa aí foi podre, né? Só perguntou assim, você sabe a relação de Euler, né? Para poliedros convexos? Sei. Então, pronto. Não é nem isso que eu quero, né, passar hoje aqui, não. Deixa eu pegar uma questão mais interessante para você já ir entendendo. Questão 3. Tá? Eu vou fazer algumas aqui, você vai fazer as outras. Mas eu quero te dar todas as ideias para você entender bem esse conteúdo. Questão 3 da USE. Questão 3 da USE. Vamos lá? Olha para você entender o conteúdo, como é que funciona quando cobra isso, hein? Tá? Um poliedro convexo tem 32 faces. Vou anotar. 32 faces. Tá, e aí? Sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. 20 hexágonos, 12 pentágonos. Tá certo? O número de vértices. O que é o número de vértices? Outra aqui, isso aí é fácil, cara, né? Rapaz, se eu desenhar esse poliedro aí, eu não vou só contar o número de vértices? Desenha aí, então, né? Não dá para desenhar, né, galera? Ninguém vai conseguir desenhar um poliedro com 20 hexágonos e 12 pentágonos, né? Tá? Isso aqui, então, o negócio é o seguinte, cara. O negócio é o seguinte, então. Vamos usar V mais F igual a mais 2. Porque é questão de poliedro, né? Poliedro, né? Pronto, vou usar V mais F e A mais 2. Então, tenta usar aí. V mais F igual a mais 2. Quanto vale o F? 32 aqui, ó. Tá. Ele quer o V. Ele quer o V.
Pronto. E o número de arestas, como é que eu vou achar? Peraí, ele falou para mim, ó, que são 20 hexágonos e 12 pentágonos. Como é que eu acho o número de arestas aqui, né? Como é que eu acho o número de arestas aqui? Fala aí, né? Se você soubesse desenhar esse poliedro, você contava o número de arestas, mas você não vai conseguir, não. Cara, aí o negócio é o seguinte, velho. Para você saber o número de arestas, quando você tem tipos de faces diferentes aqui, você tá entendendo? Você vai fazer o seguinte. O número de arestas é a quantidade vezes o tipo de aresta. 20 hexágonos. 20, eu sempre desenho, cara. Tô nem aí. Vezes 6. Mais 12 pentágonos. 12 vezes 5. Certo? Sobre 2. Bem legalzinho de fazer isso. Você entendeu por quê? Não sei se você entendeu por que eu faço esse desenho aqui. É porque às vezes, entenda, é porque às vezes a questão, ela não fala isso aqui para você, ó. 32 faces. Ah, não fala? É, não fala. Porque ela falou aqui, ó. Que tem 32 faces, né? Porque ela falou aqui que tem 32 faces. Então vamos supor, se ela não tivesse falado isso aqui, tivesse só jogado para você aqui, ó, 20 e 12, aí eu sei que esse número 20 da minha conta significa a quantidade de faces desse tipo. Esse 12 nessa conta significa a quantidade de faces desse tipo. Então, se eu quiser saber quantas faces, é o 20 mais o 12, que são as 32. Você entendeu? Beleza? Ah, tá. Aqui tem que fazer essa continha aí, né? É, tem que fazer essa continha aí. Vamos lá. 20 vezes 6, 120. 12 vezes 5, 60 por 2. 180 por 2, 90. É, o número de arestas é 90, né? Ó, agora você achou, né, ó, o número de arestas, que deu 90, certo? E agora sim, você pode, né, voltar aqui, ó, e fechar a questão. É isso? Fazer aqui, ó. V mais 32 é igual a 90, certo? Mais 2. Então, 92 menos 32, V igual a 60, aí. Fechou a questão, certo? Precisava necessariamente usar essa ideia, né, que é a fórmula do número de arestas. Tá joia? Deixa eu fazer mais um para você ir se acostumando, né? Deixa eu fazer mais um para você entender e pegar bem o jeito. Vamos lá? Deixa eu ver mais um aqui. Tá. Questão... Vamos fazer aí, galera. Vamos fazer a questão 7 do Ceará. Questão 7 da USE, tá? Vamos lá. Questão 7 do Ceará. Vamos lá. Ó. Questão 7. Um poliedro convexo com 32 vértices. Com 32 vértices, né? E apenas faces triangulares. Opa, desculpa, estou lendo a outra. Possui apenas faces triangulares. Apenas faces triangulares. O número de arestas desse poliedro é. Isso aqui é bom, hein? V é 32, ele quer saber o número de arestas e ele falou: as faces são triangulares. Ele falou o tipo das faces. Faces triangulares. Falou o tipo das faces, tá? Daqui o negócio é o seguinte, cara, né? Ó, eu vou tentar usar aqui primeiro o V mais F igual a mais 2, né? É isso que eu vou tentar primeiro. Tenta aí, vamos lá. V mais F é mais 2, tem que fazer isso mesmo. Tá, ó o V, 32, pronto, né? Ó o F, né? Puxa, não falou quantas faces. Não falou quantas faces. Falou que todas são triângulos. Tá bom, né? Pergunta o número de arestas. Como é que eu vou descobrir, né? Ixi, isso aqui me... E agora, o que eu tenho que fazer, cara? Tem outra coisa que dá pra fazer aqui, né?
Tem. Moçada, número de arestas é um número de faces vezes o tipo da face. Número de faces vezes o tipo da face. Isso se o poliedro tiver dois tipos de faces. Ah, tá. Daqui a questão vai viajar, vai falar para mim que tem 3 tipos de faces. Isso acontece? Isso acontece. Número de faces vezes o tipo. Número de faces vezes o tipo. Número de faces vezes o tipo. Pronto. É sempre dividir por 2, né, Zaquim? Sempre dividir por 2. Sempre dividir por 2. Porque quando você juntar um lado do hexágono com um lado do pentágono, você vai formar uma aresta. Então, sempre a quantidade de arestas é a metade da quantidade de lados de todos os polígonos que você está usando para formar o poliedro. Você entende? É isso, tá? Ah, tá. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, Zaquim, né? Cara, eu vou ter que dar um jeito, né, para achar esse número de arestas aí, né? Número de arestas igual ao número de lados vezes o tipo, né? O tipo desse polígono, né? Dessa face. Tá, é uma face, né? Que é um triângulo. Isso. Daqui, se tivesse mais, puxa, aí você botava mais número de faces vezes outro tipo, mais número de faces vezes quantos lados tem outro tipo, né? E por aí vai. E sempre tem que dividir por 2. Sempre tem que dividir por 2. Ah, tá, entendi. Pronto, nós aqui encontrei aqui, né? Só que vamos lá. Todas as faces são triangulares, ele falou. Só tem faces triangulares. Cara, se só tem faces triangulares, então esse número de faces triangulares, esse n, é o total de faces nesse caso, nesse exercício, certo? Porque aqui todas são triangulares, só tem faces triangulares. Ah, tá. Então, nesse exercício, ó, esse n, que é o número de faces, vai ser o próprio f. Nessa aqui, né? Nessa aqui vai. Por quê? Porque todas são triangulares. É nessa aqui não? É nessa não, né? Porque assim, tem 20 desse, tem 12 desse. Ah, tá. Então, qual é o total de faces? É 20 mais 12. É 32 faces. Né? Aqui, como todas são triangulares, então todas as faces, número de faces, né? Vezes 3, tá certo? Interessante, né? Essa abordagem aqui da questão do Ceará. E aí, Zaquim? Cara, não sei se você entendeu. Você tem uma equação de A e F. Você tem uma outra de A e F. Pronto, né? Aí dá para resolver. Aí deu para resolver, né, galera? Beleza? 2A é igual a 3F. Vou trabalhar com essa. 2A igual a 3F. O que ele quer na questão? Ele quer o F? Não, ele quer o A. Então vamos atrás do A. Se você quer atrás do A, isola o F nessa. Você concorda comigo? Isola o F nessa e depois joga lá de cima. Certo? Olha lá. Isolei o F, vou jogar lá de cima e vou fechar a questão. Beleza? Então existe também esse tipo de exercício aqui, ó. Não. Só com um tipo de face mesmo, então o número de faces triangulares já é o F, já é o total de faces. Aqui não. Qual é o total de faces? 20 desse, 12 desse? Ah, então é 20 mais 12. Ah, então aqui são 32 faces. Tá certo? Então, vamos lá. Terminando só essa continha aqui, tá, gente? Terminando só essa continha, tá? Vamos lá. Tem uma mais puxadinha da SpaceX aí que eu vou deixar para você fazer. Qualquer coisa, me pergunta, tá? Que eu resolvo, beleza? Tá, vamos resolver essa aqui primeiro, né? F é 2A sobre 3. Vamos trabalhar com essa equação aqui. 32 mais F. Opa, e o F vale 2A sobre 3? Isso vai ser igual a A mais 2. Jogar os números para lá. 32 menos 2, 30. Jogar quem tem letra para cá. A menos 2A sobre 3. A menos 2 terços, né? Você vai dar quanto? A sobre 3? Eu deu 90. Ó, agora você resolveu, né? Fechou? Precisava da outra equação para você conseguir achar o valor do A. Tá joia? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu gostaria de fazer. Cara, vamos fazer essa 8 aí. Tá? Vamos fazer essa 8 também. Dá para fechar a aula. Vamos fazer essa 8. Beleza? E as demais você quebra a cabeça um pouquinho aí, mas nada foge dessa ideia, tá, galera? Nada foge dessa ideia
né, de relação de Euler e a ideia da fórmula para o número de arestas. Fechou? Então, para encerrar e ficar redondinho aqui a nossa aula, exercício 8. Me acompanha aí na questão 8, tá? A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado, formado por 32 peças denominadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentagonais. 12 são pentagonais. Certo? E as outras hexágonos. E as outras são hexágonos. Ô, galerinha, né? 12 são pentágonos e as outras são hexágonos. Ele fala que a bola é um icosaedro truncado. Esse é o nome. Icosaedro truncado. Esse é o nome do sólido só, tá? Ele é formado por 32 peças. São gomos e geometricamente são faces, tá? Então, esse icosaedro truncado, só toma cuidado que ele é formado por 32 peças. O nome desse sólido é truncado, né? Então é diferente, tá? Ele tem 32 peças que geometricamente são faces. Então ele tem 32 faces, tá? Se ele tem 32 faces, né? O icosaedro truncado. Se ele tem 32 faces e 12 são pentagonais, então 20 são hexagonais. Tá? 20 são hexagonais. Pronto, assim que funciona esse sólido aí, né? Tá? Que é o icosaedro truncado. Né? Tem tipos de faces diferentes. Tem pentágonos, tem hexágonos. Tá certo? Não tá falando do icosaedro regular, tá, moçada? Beleza? É esse truncado aí, é diferente. 32 peças, que são gomos, que na verdade geometricamente são faces. 32 faces. 12 pentagonais, o resto hexagonais. 20 hexagonais. Tá claro? Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. Ele está explicando isso para você. Sempre que você juntar dois lados desses polígonos, né? Pentágono e hexágono, juntou dois lados, formou uma aresta. Então, pronto. A quantidade de arestas é a metade do número total de lados. Certo? Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. Aí está a bola de futebol. Ele quer saber o número de arestas e o número de vértices dessa bola de futebol, desse poliedro. Bacana? Gente, vamos lá. Zaquini, ó, eu sei essa aqui. V mais F igual a mais 2. Essa aqui não resolve, não? Cara, não resolve não, né? Porque ele pediu duas coisas, inclusive. Ele pediu arestas e vértices. Ah, é? Eu não sei o vértice, né? Não sabe não. Faces, eu sei? Cara, sei, porque são 32, né? Ah, tá. Número de arestas? Também não sei não. Vixe, né, Zaquini, ó? Cara, só com isso aqui não vai dar, não. Né? E agora? Né? O que eu faço? Tem que saber a ideia do número de arestas. Vamos lá? Número de arestas, tá? Quantas faces vezes o tipo da face? Eu gosto de fazer isso aqui. 12, né? Pentágonos. 12 pentágonos. Pronto. 20 hexágonos. 20 hexágonos, tá? É porque pentágono tem 5 lados, hexágono tem 6 lados. Então, isso aqui é a soma de todos os lados. 12 vezes 5 lados, né? 20 vezes 6 lados, né? Pronto. Certo? Se tivesse mais tipo, mesma coisa. Quantidade vezes número de lados do polígono. Divide por 2. Sempre divide por 2. Entendi. Então, vai lá. Vamos responder uma parte do exercício, né? Acho que você entendeu. 60 mais 120 por 2. Acho que deu a mesma conta do outro exercício lá. 90. Pronto, ó. A outra questão perguntou isso, não foi? Se não me engano, foi a mesma conta. 90. Essa foi um pouquinho mais. Porque essa quer saber o V, né? Então, vamos lá. Pronto, ó. Então, 92. Não, aqui, ó. Pronto. V dá 60. Beleza? Certo? Então, 90 e 60, letra D. Ok, galera? Então, é isso que você precisa saber, né? Pegou a questão de poliedro, tá? Ó, a ideia da relação de Euler, tradicional, a ideia para número de arestas, tá certo? Existe uma ideia para a fórmula sobre o número de arestas, tá joia? Gente,
a gente fazer as demais questõezinhas ali, bem rapidinho, só para você pegar bem essa ideia, tá certo? Qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp, beleza? Isso aqui cai muito? Cara, não cai muito, não, né? Não cai muito, não, beleza? Mas cai de vez em quando, né? Aí se cair lá, você lembrar dessa ideia, matar a questão, puxa vida, né? É uma questão a mais aí que você ganhou. Tá certo, pessoal? Beleza? Espero que tenham acompanhado e gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, manda para mim, fechou? E não precisa se preocupar com aquela tabelinha decorada lá, né, do TOD, né, do tetraedro, hexaedro, octaedro, né? Tem que decorar aquilo? Cara, não precisa não, tá? Beleza? Quero mais que você entenda mesmo o que eu te passei aqui na aula, né, na resolução desses tipos de problemas, tá? E principalmente nesse tipo aqui, né? Que envolve número de arestas. Beleza? Grande abraço, bons estudos, até mais.